Olá, eu sou a Luísa Bastos e eu, Bianca Santini e Júlia Januzzi iremos apresentar para vocês o que foi a gripe espanhola e relacionar ela com a pandemia do coronavírus, né? Então é um tema bastante atual e a gente vai abranger tanto o presente quanto o passado para poder compreender os dois melhor. Então é isso aí, eu vou passar agora para a Ju. Oi, Ju! É isso aí, bem-vindos ao Jornal Nacional. Oi, Lu! Então, primeiramente, vamos começar falando sobre o título do livro em que foi inspirada a nossa apresentação, que é A Bailarina da Morte, a gripe espanhola no Brasil, escrito pelas historiadoras e pesquisadoras Lilian Schwartz e Eloise Starling, no qual foram motivadas pela onda do coronavírus e elas perceberam que tinha muitos aspectos parecidos com o da gripe espanhola. Esse título é explicado pelo fato que essa gripe que assolou a humanidade entre 1918 a 1920 tinha uma propagação muito rápida, ou seja, se disseminava em larga escala. Por esse vírus ter a facilidade de entrar no interior das células do hospedeiro, além de sofrer diversas mutações ao longo do tempo, não se conhecia a causa, só os sintomas, sendo assim apelidada de bailarina. Agora eu vou passar para a Lu e ela vai continuar explicando esse contexto. É com você, Lu. Isso aí, Ju. Então, oi, eu voltei agora para explicar um pouco sobre o contexto de onde surgiu a gripe espanhola e por que se denomina gripe espanhola. Surgiu na Espanha? Será? Vamos entender. Então, o seu contexto, né, foi entre 1918 e 1919, né, durante o século XX. E o que aconteceu? Estava acontecendo uma guerra, né, Primeira Guerra Mundial. Então, tinham vários países envolvidos ativamente na guerra. E assim, eles não queriam demonstrar, né, fraqueza, eles não queriam divulgar sobre a gripe espanhola. Por que eles fariam isso, né? Eles não queriam retirar a atenção de uma guerra, que já é uma situação super complicada, né, super complexa, e ainda dividir com outro problema que era esse surgimento dessa pandemia, né, da gripe espanhola. Então, o que eles fizeram? Os países que estavam ativamente envolvidos, como, por exemplo, Alemanha, Império Austro-Húngaro, França, Inglaterra e entre outros, abafaram esse surgimento, essa situação que estava, né, surgindo. Então, o que aconteceu? Eles resolveram silenciar, não quiseram, assim, se pronunciar sobre, falar para a população o que estava acontecendo. Então, isso ficou muito silenciado, entendeu? E aí, a Espanha, que não estava participando da guerra, então ela não estava lá, tipo, guerreando ativamente, não era um participante, ela foi a primeira a divulgar, né, sobre essa pandemia que estava rolando durante a Primeira Guerra Mundial. E por ela ter sido a primeira a divulgar, a finalmente falar sobre, né, por isso que se denominou gripe espanhola. Mas então não surgiu na Espanha, e isso assim é mais uma pegadinha assim que às vezes a gente cai achando, mas não surgiu na Espanha. E na verdade, nem em todos os países ela se chama gripe espanhola, e em alguns se chama gripe francesa. Então assim, tem vários nomes que depois Bianca Santini vai abranger mais sobre isso, sobre as intenções desses nomes, mas aí é mais pra frente. Mas então foi basicamente isso. Eles não queriam falar sobre, então eles abafaram, e a Espanha, que não estava na guerra, falou, vou falar, e falou. Isso aí, Lu. E eu vou comentar um pouco mais sobre esse sentimento de xenofobia que acompanha esse nome gripe espanhola, designada essa doença. Bom, na época era uma situação muito comum de vários países, inclusive, de designar uma doença com o nome de algum inimigo, de algum país que não continha muita afinidade, ou de algum país estrangeiro. Por exemplo, a França designou o nome da doença de peste da senhora espanhola. A Espanha, a própria Espanha, designou o nome da doença de febre russa. Na Rússia, de febre siberiana, e na Sibéria, de febre chinesa. Isso são apenas alguns exemplos de vários nomes que foram dados a essa doença, para mostrar, né, esse sentimento de xenofobia, essa coisa de um país querer culpar o outro pelo surgimento do vírus, o que é algo também que podemos perceber atualmente no atual vírus Covid-19, que foi primeiro avistado na China, né? Os chineses, eles foram as primeiras vítimas desse vírus e por diversos países é vista como a culpada por toda essa pandemia que está envolvendo no mundo hoje em dia, devido ao fato deles terem sido as primeiras vítimas, né? Então, em vários países o Covid-19 é chamado de gripe chinesa, representando ainda hoje em dia, né, esse sentimento de xenofobia e de querer culpar os outros países pelo surgimento de os vírus. Bom, e agora eu vou passar a fala para Luísa novamente. E aí, Luísa? Oi, Bianca, isso aí. Então, hoje eu voltei para, né, explicar sobre
as questões de semelhanças e diferenças, né? Então eu vou apontar o que foi igual, o que não foi, teve alguma semelhança entre a pandemia da gripe espanhola e da do novo coronavírus. Então vamos lá. Eu acho que a gente pode começar com um dos pontos mais cruciais, foi como foi escancarado as desigualdades sociais na nossa cara, assim. Realmente elas ainda estão muito presentes na sociedade. E eu vou dar 2 exemplos aqui na questão da educação e na questão do lockdown. Primeiramente, na questão da educação, a gente pôde ver como a classe mais pobre, né, mais baixa, não teve um acesso à educação de qualidade ou completo mesmo, porque não tinha ou aparelhos eletrônicos ou não tinha acesso à internet, então não conseguiam alcançar o conteúdo, alcançar a educação. E apesar de algumas medidas que, né, tentaram reduzir isso, a gente vê como é diferente da nossa realidade, né, de uma classe mais média ou mais alta, com a diferença, né, da questão da classe baixa. Então, realmente, isso é muito delicado. E outro exemplo é a questão do lockdown, que podemos observar como a questão de uma classe mais pobre não poder fazer um lockdown, né, certinho, porque não consegue trabalhar, não consegue comprar comida, né? Então, é uma questão muito assim de necessidade da pessoa trabalhar para conseguir comer, né, que é o básico. Então, a gente vê como, caraca, tá muito diferente da nossa realidade. Então a gente consegue perceber assim como é desigual, né, essa sociedade que a gente vive. Outro ponto, né, que é outra semelhança, mas que também é uma diferença, eu vou explicar, é a questão do negacionismo. Em 1918 e 1919, durante a Primeira Guerra Mundial, na gripe espanhola, era muito assim comum que as pessoas negassem sobre a chegada ao Brasil. Então, os brasileiros negavam que isso ia chegar ao Brasil porque acreditavam que o oceano ia parar. Eram umas histórias assim, que o oceano ia deter essa gripe. Chegou ao Brasil. E essa parte da negação foi realmente mais em questão da vinda para o Brasil. E hoje em dia a gente vê que não é muito bem assim, né? Por isso que é semelhança e diferença. Porque a gente vê que hoje em dia o negacionismo é muito mais relacionado à eficácia de protocolos sanitários, que a Ju vai falar mais tarde sobre isso, mas a gente pode ver como realmente hoje em dia é mais ligado a máscara não funciona, álcool para quê, lockdown para quê. É muito mais ligado a isso do que a questão da chegada, né? Não tem nada a ver. Então a gente vê que é diferente, mas que tem essa semelhança do negacionismo, só que negacionismos diferentes. Outra diferença agora que eu vou falar é sobre a questão da tecnologia e da ciência, né? Passaram mais de 100 anos entre um e outro, né? Então a gente claramente pode ver como é diferente, né, a tecnologia, a ciência. A gente pode ver como realmente o avanço dela modifica muito numa pandemia. E em 1918, a tecnologia e a ciência eram muito, né, precárias comparadas ao que são hoje. Então, é muito mais complicado de você ter um estudo complexo, uma base complexa científica sobre a saúde mesmo, né, numa pandemia. Então, a gente pode ver que essa é uma diferença muito clara, né? Outra semelhança, agora que eu vou falar, que é até um pouco irônica, é a questão que hoje em dia todo mundo acho que está sabendo, né, sobre como tá famoso o uso do medicamento cloroquina, que foi recomendado pelo Poder Executivo brasileiro, mas que não tem eficácia comprovada cientificamente. Ou seja, basicamente na ciência não funciona. E mesmo assim ainda tem brasileiros, né, pessoas que estão usando esse medicamento. E isso em 1918 também foi muito comum, apesar dos médicos falarem, gente, não funciona cientificamente. Era um remédio usado para malária e as pessoas acreditavam que ele podia curar a gripe espanhola, que era o quinino, ou sal de quinino. Então até o nome, né, meio parecido. E eles gostavam de dizer que caiu na boca do povo. Então assim, o povo gostou e começou a usar, apesar de não ser cientificamente comprovado, né? Então a gente pode ver essa questão, né, que é bem semelhante. E outro ponto semelhante, assim, só para finalizar, é a questão dos protocolos sanitários e do lockdown. A gente pode ver que desde 1918, fábricas fecharam, polos que pudessem gerar aglomeração na época fecharam. Eles tentaram até pedir para as pessoas não usarem transporte público e sim andarem a pé. Então a gente vê como isso está muito recorrente hoje em dia, né? São protocolos que a gente conhece bem, né?
e também questão de máscara, essas coisas. Tudo isso também foi usado em 1918. Então, realmente, protocolos são parecidos. Depois, a Ju vai explicar melhor sobre os protocolos. Eu só tô assim dando uma base, porque é um ponto semelhante entre as duas pandemias. Então, agora eu vou passar pra Bianca. Ela vai explicar um pouco sobre como a mídia tá nesse meio. E é isso aí. Bianca, com você. Bom, é isso aí, Luísa. E agora eu vou falar um pouco sobre como a mídia, né, essa relação da mídia com as duas pandemias, né, a pandemia da gripe espanhola e do Covid-19. Bom, nessas duas a gente pode ver uma certa semelhança em questão do negacionismo, né? Principalmente na da gripe espanhola, devido, né, ao fato de quando começou, né, a ter vários casos dessa doença no mundo inteiro, meio que a mídia, ela não ficava dando notícias, ela não retratava, ela meio que tentava ignorar a existência dessa doença, né? O que claramente causou várias consequências, né, com inclusive o maior número de pessoas que não estavam tendo cuidado com as doenças, ou seja, prejudicou muito a população e aumentou muito o número de casos devido a esse negacionismo da mídia. E comparando essa situação com a situação do Covid, né, tem uma grande diferença devido ao fato de ser muito mais fácil da população ter acesso a informações. Então, ocorreu também esse negacionismo no ano atual, porém, o negacionismo foi de uma forma diferente. Por quê? Porque era mais a população meio que negando, tipo, querendo saber mais informações sobre que o governo, os canais de notícia passavam pra gente, meio que querendo provas que aquilo era real, meio que debatendo essas informações que eram dadas, querendo saber mais sobre, querendo saber se era verdade mesmo, e meio que tendo esse negacionismo de querer negar as informações que eram dadas a ele, não meio que acreditando. Também, inclusive, gerando muita quantidade de fake news hoje em dia, né, que é muito fácil de transmitir informações falsas, ou seja, prejudicando muito a população também, né. Uma coisa também que acontecia tanto na gripe espanhola quanto no Covid era a questão dessas várias teorias, da conspiração, de como foi criado o vírus, das vacinas ou das coisas feitas para o uso de tal coisa pode ser melhor pra isso ou não. Então, tipo, ficava muito essa teoria de conspiração de cada um falar uma coisa e não meio que conseguir saber qual que é a informação verdadeira sobre o assunto. Bom, e agora eu vou passar para a Júlia para ela falar o nosso último tópico do assunto. E aí, Júlia? Isso aí, Bianca. Eu voltei agora para falar sobre a importância dos protocolos de segurança em meio às pandemias. Primeiro, eu vou falar sobre o distanciamento social, que é um dos principais meios para parar a propagação dessa doença, visto que o contato físico é um dos principais riscos de transmissão, além de que existem pessoas que são assintomáticas, ou seja, não sabem que estão com a doença, pois não têm sintomas, então elas estão transmitindo para as pessoas sem saber. O segundo protocolo importantíssimo é o uso de máscara, visto que esse age como uma barreira física prevenindo a transmissão viral através de tosses, espirros ou até mesmo da fala em uma simples conversa, protegendo a gente quando inspiramos, fazendo o papel de filtração. O terceiro protocolo, mas não menos importante, é lavar as mãos e passar álcool em gel, já que manter as mãos limpas ajuda a impedir a propagação dessa doença, visto que quando você encosta em algo contaminado e passa a mão nos olhos, nariz ou boca, você pode ser contaminado. Com isso, vemos como é importante seguir os protocolos para cada vez menos pessoas propagarem e pegarem a doença, bloqueando assim o surgimento de novas variantes. Então, a nossa apresentação foi basicamente um resumo das principais características da gripe espanhola e do novo coronavírus, ressaltando o quão importante é comparar e conectar essas duas para assim entendermos melhor o passado e o presente. E assim finalizamos hoje o nosso jornal. Obrigada e boa noite.